Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite a todos. Mais um dia de mais aprendizado, mais um dia de convidado diferente, né? Mas antes eu vou colocar uma vinheta para a gente começar, e depois a gente já dá início no nosso bate-papo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Ótimo, agora em definitivo, obrigado a todos que têm nos prestigiado, tá? Pelo canal do YouTube ou pela plataforma do Facebook. Estamos nas duas transmitindo simultaneamente. Então, você que entrou pela plataforma Facebook, existe um caminho para que você consiga comentar a tua contribuição e, junto com isso, vir a tua foto, para a gente saber quem que está fazendo o comentário. Então, acesse esse endereço embaixo, streamyard.com/Facebook, que é esse aqui que vai passar, e aí você tem acesso à descrição da live, e lá embaixo da descrição tem um endereçozinho azul, você vai ser direcionado a uma outra página, é super rápido e fácil, você vai digitar o teu e-mail, alguma coisa assim, e aí você já vai fazer o seu cadastro para aparecer a sua foto junto com o seu comentário, tá? Bom, eu sou o Jairo, sou conselheiro em Independência Química, sou idealizador desse canal e hoje Deus nos abençoou com a presença da Elaine, irmã Elaine. Fique à vontade, irmã Elaine, se apresente. Olá, boa noite, Jairo. Boa noite a todos aqueles que estão participando dessa live. É uma alegria, né, poder contribuir. Obrigado pelo convite. Então, meu nome é irmã Elaine, sou irmã da Copiosa Redenção, né, uma congregação que nasceu com esse olhar para a dependência química. Sou psicóloga, especialista em sistêmica, que é atendimento de casal, família e indivíduo. Enfim, faço parte do CEF, que é um centro de estudo de família. Então, faço parte do Grupo Integração, que trabalha também com as famílias numa abordagem mais ambulatorial. Sou diretora de uma comunidade terapêutica, né? Estou falando com vocês aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. E também membro da FEBRACT, né? Da Federação Brasileira de Comunidade Terapêutica, que vem aí também sempre lutando pelas causas da dependência. Perfeito, perfeito. Obrigado por aceitar o nosso convite, obrigado por ser essa pessoa com tantas qualidades, né, que hoje a gente vai aprender um pouquinho mais com o teu conteúdo. Pessoal, você que está assistindo pela plataforma YouTube, faça o seu comentário, compartilhe nossa live, traga mais pessoas para poder conhecer o nosso canal. Você que queira ser o nosso parceiro, Jairo, quero ser parceiro do canal Recuperação em Foco. Você tem alguém para indicar, um psicólogo, ou um profissional, ou um dependente químico que esteja em recuperação, para poder contribuir com os nossos horários aqui? Você é sempre bem-vindo, tá? E aí tem eu vou colocar aqui um número de telefone, onde você pode ligar, tá? Nesse telefone, e você saber um pouco mais sobre o canal Recuperação em Foco e os outros projetos paralelos que também estão caminhando. Tá bom? Então, vamos lá. Hoje, para mim, é um dia especial, porque isso a irmã Elaine não sabe, mas antes de eu entrar em contato com vocês, eu fui procurar o contato com o Lucas Roncati, né? Porque quando eu fiz o curso da FEBRACT, ele e o Ricardo Valente falava sempre de vocês, não, é copiosa redenção, que não sei. Eu falei, então tá bom, vai chegar o dia que eu vou conseguir falar com algumas das integrantes de lá. Então hoje é muito
um dia muito especial para mim, viu, irmã Elaine? De vocês, estou acompanhando o trabalho de vocês pela rede social, e aí um pouquinho mais conversando com você, sabendo de toda a dimensão, de todo o trabalho que vocês fazem, e é um trabalho humanizado, é um trabalho muito bem elaborado, né? Tanto para o acolhido, quanto também para as famílias dos acolhidos e para a sociedade como um todo, né? Então, eu queria que você começasse o nosso bate-papo falando um pouquinho desse teu chamado, né? E falando um pouquinho da Copiosa Redenção, por favor. Tá. Então, a Copiosa Redenção fez aniversário agora recentemente, no dia 8 de dezembro, 33 anos de fundação. Nossa congregação é fundada pelo padre Wilton Moraes Lopes, é um padre religioso, redentorista, e ele, jovem, Jairo, tem pessoas aqui me sinalizando que querem entrar e não conseguem, que eu mandei para alguns contatos, eles estão me devolvendo aqui que não está conseguindo entrar na live. Bom, faz assim, pessoal, acessem no canal do YouTube, Recuperação em Foco. Deve estar dando um probleminha, mas já estou resolvendo por aqui, tá? Se vocês estiverem acessando pelo Facebook, também coloca lá Recuperação em Foco, não é in de dentro, em foco, e aí dá certo. E eu também coloquei nos stories do Instagram o link. Tem essas 3 maneiras. Tá. Tá Deixa eu bom? avisar aqui, porque eles estão aqui me chamando também, querendo entrar, alguns que eu partilhei. Pronto. Ok. Retomando. Perfeito. Então fizemos 33 anos, né, recentemente, e o nosso fundador, sendo redentorista, ele tinha no coração dele um desejo de iniciar uma congregação, né? Na época, ele não sabia bem qual seria o carisma. E o nosso fundador, ele é pregador de retiro espiritual, hoje não mais devido à sua saúde mais debilitada, mas ele sempre foi um pregador de retiros espirituais. E ele foi pregar um retiro no Espírito Santo, em Vitória, numa universidade. Lá estava acontecendo um retiro e ele, ainda inquieto, tentando entender o que Deus queria dessa nova congregação que ele tinha no coração o desejo de fundar. E quando ele pregava esse retiro, e era para universitários, enfim, jovens, no momento de oração, uma jovem vem cambeteando ali, tropeçando, e deixa no altar um papelote. E ele percebe que aquele papelote é drogas. No final do encontro, ela vem dar um testemunho, dizendo que ela tinha trazido ali um tanto de droga para consumir e vender, mas que ela foi muito tocada naquele momento de oração. E o nosso fundador, então, entende ali que era isso que Deus estava pedindo dele, que esse trabalho dele com essa congregação fosse na recuperação. E ali ele se indaga muito dizendo, mas eu não sei trabalhar com jovens, né? E ele inicia, então, essa congregação, a nossa congregação Copiosa Redenção, com 3 senhoras. Uma era uma ex-religiosa que tinha saído de uma ordem, e as outras 2 eram 2 senhoras viúvas, e que tinha esse forte desejo, que já seguia com ele. Então, assim, ele foi motivo de muita chacota, no sentido, como assim vai iniciar uma congregação com 3 senhoras? Né? Já vai acabar a congregação. E Deus dizia para ele, não se preocupa que eu vou mandar braços fortes, né? E aí ele inicia, então, a congregação em 1989, e a partir dali começou a surgir muitas vocações jovens para contribuir nessa missão. E ele inicia, então, com uma comunidade terapêutica lá em Ponta Grossa, isso no ano de 89, começa com a comunidade masculina. Depois, a primeira comunidade feminina que ele inicia é esta, a qual eu estou hoje, em Porto Alegre, a Casa Marta e Maria, ele recebe o convite. Depois, assim em diante, ele funda outras comunidades lá em Ponta Grossa, aceitamos trabalho em Campo Mourão, Rondônia, temos uma casa, e assim foi se espalhando um pouco das nossas comunidades. Hoje nós temos 5 comunidades femininas e uma masculina em Ponta Grossa, né? A Chácara de Uvai, que se encontra em Ponta Grossa. E assim inicia esse nosso trabalho com a recuperação.
Bacana. Só um minutinho, eu vou colocar um site aqui para que as Uhum. pessoas tenham acesso, tá, gente? Todas essas comunidades que a irmã Elaine disse, tem aqui, tá? Você entra no site, você que queira ser um parceiro desse grupo, vocês que queiram conhecer um pouco mais do trabalho da Copiosa Redenção, entra nesse site, tem tudo lá, certinho, você vai ser direcionado e vai ter pessoas para te ajudar aí, tá bom? É isso aí. Legal. Que história bacana, né, gente? Que história legal. Todo início, assim, né? Enche os olhos, assim, porque acho que a época, né, também era complexa, né? Eu trago para perto de mim, quando tenho acesso às histórias, assim, muito o Instituto Padre Haroldo, né? Eu Sim, atuei no Instituto Padre Haroldo durante um tempo, então a história do Instituto também é a história aonde o padre caminhou para poder começar a fazer tudo, e hoje ser esse transatlântico de informações, de atendimento, né, de elaboração de programa, de prestação de serviço, enfim, de método sendo aplicado no tratamento, é muito bacana. Então, vocês estão de parabéns, assim, pelo trabalho de vocês. Quero um dia, se Deus quiser, conhecer de perto aí, sim, será muito bem-vindo, Jairo. que a propaganda foi super, super elaborada para mim, viu? E o Lucas já visitou a nossa casa lá em Rondônia, Presidente Médici, o Ricardo também, a gente já foi trabalhar conosco ali na Rosa Mística, em Ponta Grossa, ele também vem aqui na Marta e Maria, porque ele é gaúcho, mora em Pelotas. Enfim, a gente tem uma parceria bem bacana, a Febract está no nosso coração, né? É um exemplo para nós. E quando você dizia do Padre Haroldo, então, o nosso padre, o padre Wilton, vem logo após o Padre Haroldo, né? Nessas fundações. Lá em 89, Padre Haroldo, acho que uns 2, 3 anos antes. Então, a gente caminhou junto nesse processo, né? Das Uhum, evoluções das comunidades terapêuticas. uhum. E é interessantíssima a história disso tudo, porque, assim, era muito precário, né? Eram condições, assim, as pessoas não davam tanto credibilidade, né? Não, Exato. vou cuidar de dependente químico. Poxa vida, mas e aí? Vai ser um aglomerado de pessoas, isso vai trazer o que para a sociedade? Isso a gente vai ter que se adaptar com o quê? Então, eu imagino a dificuldade que eles tiveram no início do projeto, né? Da história toda. Exatamente, exatamente. Junto vem pastoral da sobriedade. A igreja sempre teve à frente, a um passo à frente, para atender a necessidade do povo, né? Então, assim, a igreja sempre olhando para a necessidade da sociedade. E sempre essa necessidade social, né? Pessoas adoecendo na dependência química. Vamos pensar lá em 89, tanto de preconceitos, ainda hoje se tem muito preconceito, ainda muitos, infelizmente, não entendem a dependência química como uma doença, né? Ainda se trata muito no senso comum, como alguém que não sai dessa porque não quer, falta de força de vontade, e não consegue entender que tem um adoecimento, né, psicossocial. Todos os âmbitos ali é uma pessoa que precisa de ajuda. Exatamente. Bom, as pessoas que te chamaram no WhatsApp conseguiram ter acesso? Conseguiram, já me deram retorno aqui, meu amigo Rodrigo já entrou, acho que minha mãe também, enfim. Que legal, que legal. Então tá tudo caminhando. Bom, o título da nossa live é bem interessante, né? Eu vou colocar aqui na tela. As particularidades do tratamento feminino em comunidade terapêutica. A gente sabe, né, em outras ocasiões eu pude entrevistar pessoas aqui falando sobre a dificuldade ou os desafios, melhor dizendo, do tratamento feminino, né? Porque quando se trata do tratamento feminino, existem alguns resgates a mais, né? Existem alguns posicionamentos a mais que a mulher, como mulher mesmo, precisa ser resgatada, né? E aonde esse no uso e abuso de drogas deturpa todo o comportamento, deturpa toda a visão de responsabilidade, deturpa toda a visão, de repente, de ser mãe, de ser filha, de ser responsável pelo lar, de ser uma progenitora, enfim. Né? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre essa dificuldade, né? Como as meninas chegam aí para vocês, de que maneira que elas chegam, por intermédio de qual aparelho que elas chegam. Fala pra mim.
Então, Jairo, nós trabalhamos já aqui em Porto Alegre 27 anos, né, no processo, na recuperação com mulheres. As nossas acolhidas chegam por meio dos CAPs, né, Centro de Atenção Psicossocial. Nós temos parceria com a Prefeitura, com a Saúde Mental da Prefeitura de Porto Alegre, também com a Senapred. Então, todas vêm por meio dos CAPs, né? Por mais que nos acesse de forma particular, a gente sempre vai encaminhar essa pessoa para o seu território, para o seu CAP de atenção ao que drogas, para que ela possa fazer esse caminho por ali. Por que a gente faz isso? Porque essa acolhida, essa mulher que vai chegar até nós, a gente vai prestar um serviço e quando ela finalizar esse processo, ela precisa voltar para uma rede de cuidado no seu território. Então, o estar trabalhando em rede, com atenção, para que elas possam voltar ali ao seu acompanhamento psiquiátrico, psicológico, grupos, enfim, tem que estar ligado dentro da rede de saúde. Eu acho que isso é importantíssimo, trabalhar ligado à rede, né? E quando tu dizia das comunidades terapêuticas, o quanto que a gente avançou, antigamente a gente estava muito fechado dentro dos muros, e a partir do momento que se surgiu mais financiamento, que nós também abrimos as nossas portas também para ir readequando o modelo de tratamento, se ficou muito claro que a gente precisa trabalhar com parceiros. Que a comunidade terapêutica não tem como caminhar sozinha. Ela precisa da rede de saúde, da rede de saúde mental, ela precisa de vários aparelhos sociais para dar manutenção a esse tratamento depois. Né? Então, a comunidade terapêutica ela é um viés de tratamento. Eu acho que isso é muito importante. Ela não é o único meio, né? E ao contrário, ela é o último meio. Depois que se fez outras tentativas, CAPs, ambulatório, clínica, enfim, grupos, né? Se tem uma persistência e não teve sucesso ou precisa de um atendimento a longo prazo, aí sim, nós estamos convidadas a atender essa pessoa. Interessante isso que você falou. Aqui no estado de São Paulo, eu tive o prazer de trabalhar em algumas instituições e esse mecanismo, né, ou essa comunicação entre os CAPs, entre o centro de apoio, é bem deficitária. Não sei se aí também é meio não, muito desafio aí em ser enfrentado, né? Porque parece que eles têm uma outra interpretação do que se trata o tratamento dentro de uma comunidade. Isso. E para isso, Jairo, assim, a gente está tendo sucesso. Hoje eu não posso reclamar da rede a qual a gente está inserida, porque a gente fez um movimento de trazer eles para dentro da comunidade terapêutica. Então, hoje nós temos aqui dentro do serviço social, a nossa assistente social faz contato com todos os CAPs, com todos os TR, ou seja, técnico de referência de cada acolhida, para que venha para dentro da comunidade, que venha atender o seu paciente aqui dentro, que mantenha contato telefônico. Então, a gente segue essa parceria para que se tenha esse conhecimento. Olha, teu paciente está aqui dentro e quando sair vai voltar para você. E a gente quer ser parceiro nesse processo. Então, assim, foram muitos diálogos, foram muitos momentos de discussão de caso também. A gente discute caso, a cada triagem que a gente faz de uma mulher, a gente dá um retorno para o CAPES para ver se ela vai ser aceita, ela passa por uma avaliação, não é todos os casos que é para a comunidade terapêutica. Então, é um exercício de dialogar. É difícil, mas a gente não abre mão de fazer esse processo de diálogo com a rede. A gente entende como é algo fundamental. Perfeito, perfeito. Porque, assim, existem clínicas, existe comunidade terapêutica que tem um processo continuado no tratamento que seria um AT. Mas existem comunidades terapêuticas que não finalizam o tratamento, né? Vamos dizer assim, você falou anteriormente que a comunidade terapêutica é só das muitas faces de opções de ajuda para a família e para o dependente. E aí, o que eu quero trazer para a gente pensar nisso? Terminando essa questão do tratamento, seja ele 180 dias, por exemplo,
o pós-tratamento seria um CAPS-AD. Né? Então, essa parceria é muito interessante. E você disse que vocês trouxeram a rede para dentro da comunidade, é um movimento ao contrário, que muitas pessoas querem bater de frente, e eu acho que não funciona. Quando você participa, né, você tende a participar da tua rede dentro, para eles conhecerem a tua abordagem, conhecer o teu público, conhecer a tua história, enfim, é diferente quando você integra. Né? Por isso que hoje você falou, não, hoje eu não posso falar muito mal da minha rede, porque vocês fizeram todo o movimento ao contrário. Isso é maravilhoso. Né? Isso é maravilhoso. Isso. E isso é uma construção, né? E a gente tem que entender que eles são nossos parceiros, né? A gente não está ali para medir forças, Exato. porque a finalidade do trabalho é o dependente químico. Não é instituição, não é porque a política pensa mais numa redução de danos, não interessa. O dependente ele precisa ter um leque de opções para ele escolher qual que ele quer como ajuda. E não é necessariamente a comunidade terapêutica. E poder discutir os casos, eu acho muito importante. Né? Alguns casos não são para nós. Acho que é importante, quanto trabalhador de comunidade terapêutica, entender que a gente não pode acolher todo mundo. Que não é todo mundo para esse tipo de atendimento, para esse dispositivo. E aí a gente tem impeditivos, né? E entender quais são os nossos limites. Gostaria de trazer um exemplo. Na semana passada a gente avaliou um caso e esse caso tinha como diagnóstico de esquizoafetivo, né? Esquizofrenia. E é um caso que a comunidade terapêutica não tem como acolher. Por quê? Pressão de pares, você desorganiza a pessoa. Exato. Você não vai contribuir com o processo dela. E foi muito interessante que quando eu fui dar a devolutiva para o CAPES, né, e justificando por que a gente não ia acolher aquela jovem naquele momento, e eles também querendo uma ajuda para poder pensar aquele caso, olha, a gente tem uma proposta, a gente não vai acolher, mas eu sou psicóloga, tenho a psicóloga da instituição, a gente pode oferecer uma ajuda quanto terapia familiar, porque essa família estava numa crise bem grande e precisa de ajuda. Então, a gente estava fechando uma parceria com o CAPES, ela vai continuar com o tratamento no CAPES, mas vai fazer uma terapia familiar dentro da nossa instituição, a qual não vai acolher essa pessoa porque ela não tem condições, vai desorganizar esse espaço. Uhum. Eu acho que isso é importante a gente fazer essas leituras de quais são os limites do nosso dispositivo de saúde. Exatamente. Acho que é perfeito. Fazer essa leitura, você consegue fazer uma dinâmica totalmente diferente da tua atividade, da tua intervenção. Né? Eu tenho uma pergunta aqui, que aí a doutora Sandra Marques, você já ouviu falar nela? Doutora Sandra? Não conheço a doutora, mas vi que ela está ali ativa na live. E aí ela vem fazendo essa pergunta, mas primeiro eu vou falar quem que é ela para você. A doutora Sandra, ela é uma das coordenadoras do CRATOD, aqui de São Paulo, e ela faz um programa de tabagismo fantástico. Legal. E ela é bem parceira, assim, de quem faz um atendimento bacana, das orientações. Então, seja muito bem-vinda, viu, doutora? Ao nosso meio aqui. E aí ela faz a pergunta que eu ia fazer na sequência, depois desse raciocínio que você terminasse, como é feito o acolhimento em relação aos filhos, né? As meninas chegam, né? Você faz toda a identificação do problema, a família também é orientada, mas e aí a questão dos filhos, quando a mulher é mãe? Tá, nós temos vagas, Jairo, para atender gestante e mãe nutrizes, isso em parceria tanto com o nosso convênio com o município, com a saúde mental, e quanto com a Senapred. Então, nós temos o espaço, o quarto adequado para as mães que vêm com seus bebês. E como que é feito esse acolhimento, né? Geralmente, a maioria dos casos que chega até nós é que nós temos alguns hospitais que, quando é identificado que essa usuária está grávida, está em uso, está em risco e busca ajuda, ou o CAPES consegue oferecer essa ajuda, elas vão para o hospital, e aqui a gente tem 2 hospitais mais específicos,
que atende essa gestante e ela fica no hospital até finalizar a sua gestação. Eles fazem contato, a gente tria essas mulheres, o desejo delas, sim, eu quero ir para a comunidade, quero ir com o meu bebê. E a gente faz esse acolhimento. E ela faz todo o seu processo dentro da comunidade com o seu bebê. Mas e as atividades, e os grupos? Ela faz tudo. A gente trabalha com ela, lógico, se tu tivesse em casa, né? Não é todo mundo que tem uma babá, não é que todo mundo tem um cuidador. Você coloca teu filho no carrinho e vai lavar a louça, vai fazer a tua atividade, vai participar do grupo. Claro que a gente tem uma equipe que vai dar um apoio para que ela possa participar dos grupos terapêuticos que são realizados no dia a dia. Então a gente acolhe sim e dá esse amparo para as mulheres que estão gestantes e que são mãe nutrizes. As mães que têm seus filhos pequenos, que estão, né, geralmente estão junto de um familiar, mas a gente, no segundo momento do tratamento, que é dividido por fases, essas crianças começam a vir para a instituição a cada 15 dias, passando finais de semana, de sábado a domingo ou de sexta a domingo, conforme a condição da família. Nós temos um privilégio que a nossa comunidade é urbana. Então, nós estamos aqui numa região urbana de Porto Alegre, então fica mais fácil de se locomover do que outras instituições que estão na zona rural, que às vezes fica longe para que os familiares tenham acesso para levar as crianças. Mas igual levam, tá? Eu estou hoje atuando nessa CT, mas já estive em outras comunidades rural e as famílias traz para que as crianças passem o final de semana. A gente prioriza muito trabalhar vínculo mãe e filho, muito mais pensando a necessidade desse filho que sofre bastante a ausência dessa mãe, essa mãe que adoeceu, que não está ali presente, né? Então a gente sempre procura, sim, né, acolher a mãe com seu filho. Se não é possível, esses filhos vêm aos finais de semana, a cada 15 dias, dorme dentro da instituição, a gente tem um momento, e aí a gente vai olhar para essa mãe, para esse filho, o cuidado, ajudar também ela a pensar a sua forma de maternagem e assim por diante. Eu diria que é um trabalho já aí de largada, eu vejo diferencial, né? Existem centros de acolhimentos que não conseguem fazer esse atendimento estendido pelas famílias porque não tem um certo espaço, não tem um manejo, não tem até material humano para poder arcar com essas responsabilidades de intervenção. Mas, né, mais uma vez, aí eu parabenizo o trabalho da Copiosa Redenção por conta desse acolhimento da família, né? Só vou fazer um parênteses aqui, irmã, para poder dar uma boa noite também para as pessoas que estão chegando, tá? Então, da doutora Sandra eu já falei. Aqui da Ângela. A Ângela Brombal fala bem próximo aqui de Campinas, ela está na cidade de Valinhos. Ela é uma professora também, tem uma ajuda aqui com o canal Recuperação em Foco. Seja bem-vinda, Ângela. Também está nos prestigiando aqui. A Miriam, doutora Miriam, também está dizendo boa noite para nós. Ela é fisioterapeuta e também gosta aqui sempre de participar conosco nas lives, né? A Elisete também está dizendo boa noite para nós. Elisete também é uma participante aqui assídua do grupo Recuperação em Foco. Seja bem-vinda, Elisete. Compartilhe a live com as pessoas que você tem aí no seu ciclo de amizades, que de repente você entenda que precisa de estar ouvindo esse movimento que a gente está fazendo aqui. Meu pai está aqui também, irmã. Pensa, pai, tamo junto. Ai, que legal. Boa noite. É o Isaac, seu pai? Isaac, isso aí. Prazer, seu Isaac. Também está junto aqui conosco, faz parte do grupo Recuperação em Foco. É um grupo familiar, viu, irmã? É um grupo que legal. Bem família. Hoje nós entendemos, né, que a participação da família ela é imprescindível. Por que eu falo isso? Porque outras vezes eu tentei fazer alguns planos fora da família e geralmente não dá muito certo, né? E aí eu falei, não, agora eu vou juntar todo mundo. Então é uma maneira da gente se entender melhor, né? Fazer a dinâmica do nosso relacionamento ficar melhor. Enfim, daqui a pouco eu dou outros boa noites aqui. E aí, a Sandra também colocou uma questão aqui muito importante. A gente estava falando do acolhimento dos filhos, né?
E aí ela vem dizendo, existem vagas para casos de violência? Isso é muito importante também, né? Porque no uso de drogas, existe muito, né? De repente, a partir disso, tem aí a questão legal, né? Que precisa ser orientado também. De repente, foi através de uma violência que ocasionou a intervenção do tratamento. Então, vocês atendem isso também? Na verdade, Jair, todos os casos que chegam até nós, a maioria, posso dizer 90%, elas têm um atravessamento da violência doméstica, da violência de vários âmbitos dentro da dependência química. E quando é só violência, não tem o uso dessa mulher, a gente tem aqui em Porto Alegre uma casa específica de acolhimento para mulheres que sofrem violência doméstica, algum tipo de ameaça contra a sua vida. A gente tem uma casa chamada Casa Lilás, que é específica para esse tipo de acolhimento. Mas, dentro do acolhimento com as mulheres dependentes, a maioria, sim, tem a sua identificação com a violência, né, com as agressões. Então, infelizmente, isso está sempre atravessado na história do usuário, né? E será que, no caso de uma violência, não sei se 100% dos casos, né? Mas o esposo e a esposa são usuários e causa essa problemática, ou na maioria das coisas das pessoas que entram aí para poder fazer a internação por intermédio da procura das famílias, ou até mesmo a pessoa procurando uma internação para ver uma melhora, os dois são usuários quando acontece isso, violência? Não, nem sempre, nem sempre. E agora a gente tem uma procura maior, de modo especial, de mulheres acima de 50 anos, 47 anos, que iniciaram na dependência agora, Uhum. nessa fase adulta da vida, né? Que por motivos de talvez de solidão, de compensações, de pensar a sua vida, o que eu fiz até agora, alguma curiosidade, algumas decepções ao longo da vida, que iniciaram o uso agora. Tive vários atendimentos de mulheres que começaram a se drogar com 45, 48 anos, que estão chegando até nós, né? Dependência Que não tem um histórico desde a adolescência, né? Então, assim, a gente tem muitos casos, a maioria dos casos, nem sempre o companheiro é usuário, e às vezes a violência já é porque é uma relação tóxica, a pessoa adoeceu, essa mulher adoeceu por algum motivo, ou já antes, e a relação já tinha violências, né? Então, nem todos, alguns casos sim, os companheiros são usuários, mas tem muitos casos também que não tem companheiro usuários e que estão aqui. E aí, quando isso acontece, quando essa procura acontece dentro da comunidade terapêutica da Copiosa Redenção, onde as pessoas entram em contato para poder fazer uma internação, imediatamente vocês assumem a responsabilidade de detectar para o CAPS essa questão de relacionamento abusivo, enfim. Uhum. Porque Exato. É que dentro dessa. Quando ela já vem com o CAPES, né, já encaminhada por ali, geralmente vem um TR também que já conhece a história dessa usuária, né, que é o técnico de referência, né? Estou usando sigla, às vezes as pessoas não sabem, mas o técnico de referência já vem e já traz para nós também, e elas trazem dentro da triagem, da avaliação, essas relações abusivas, relações de muita violência, agressividade. Elas mesmas já traz isso dentro da sua, né, da sua experiência de vida, né, e experiência de muito sofrimento. E outro ponto, Jairo, que eu acho que é interessante a gente tocar, que as mulheres, elas demoram muito mais tempo para pedir ajuda, né? Porque se tem um atravessamento social de que a mulher é a que materna, é a que gera vida, aquilo que você colocava ali, né? A que sustenta uma família, ela é amor, ela tem que ser a bela recatada da família. E isso faz com que as mulheres, quando adoecem no álcool ou nas drogas,
ela demora muito tempo para buscar ajuda. Ela tem vergonha de ir na unidade básica, onde ela é atendida, dizer que ela tem um problema. Ela tem vergonha de acessar um CAPS. Ela tem medo de ser retirado o seu filho, denunciado para o conselho tutelar, porque ela está muitas vezes incapaz naquele momento de prestar os cuidados. Né? A família, a sociedade espera que a mulher dê conta dessa maternidade, não espera essa mulher adoecida. Então, ela é vista com muito preconceito. Então, quando chega até nós, ela já tem minimamente 10, 12, 15 anos de uso crônico. E, às vezes, é a primeira vez que ela está acessando um serviço. Que ela acessou o CAPS ou que ela acessou diretamente a comunidade terapêutica. Então, essas são as particularidades que a gente vê. Você trabalha, já trabalhou com comunidade masculina, que o homem é mais fácil ele deixar as suas coisas e buscar ajuda. Uhum. Ele faz esse movimento mais vezes. A mulher é muito mais difícil. E quando elas recaem, elas também têm essa dificuldade de refazer esse caminho, de buscar ajuda. Né? Ela também desiste mais rápido, às vezes porque o meu companheiro que está lá fora não vai me esperar. A mulher, infelizmente, às vezes fica dentro de um emaranhamento de relações que dificulta dentro do processo de recuperação delas. Então, aí se dá muito esse tratamento com a família, e a gente vai sempre abordar a família, potencializar a família, levar conhecimento para a família, para que consiga ajudar e dar o apoio que essa mulher precisa durante esse período de tratamento. Muito legal, muito legal. E assim, você falando, né, eu analisando algumas coisas aqui, quando uma mulher pede ajuda, e quando ela pede, você frisou muito importante isso. É difícil a mulher pedir ajuda por conta de outros detalhes, né? Por conta de ela não saber mais como vai ser o funcionamento sem ela ali. Será que o meu lar ainda vai continuar sendo esse padrão? Pô, eu vou sair daqui, vou ficar 6 meses fora, vou estar me tratando, mas será que voltar vai... Como que eu vou achar isso? Meu marido vai estar aqui? Não vou ser trocada por uma outra esposa, né? Uma outra mulher? Ou meu filho, como que ele vai ser assistido? Né? E aí, o que acontece? É fantástico você falar nisso, porque quando se tira a substância, parece que tudo vai ficando mais claro. E quando fica claro, chega o medo, chega a tensão, chega o desprestígio, chega as dúvidas. E aí, como que se trata isso numa mulher dentro de um centro terapêutico? Né? Olha quanta demanda que isso gera. Né? Quanto que ela tem que ser acolhida, quanto que ela tem que ser entendida, para que ela não desista de um tratamento, porque, gente, é muito desafiador. Muito. E aí, Jair, a gente entra em alguns pontos, eu vou pegar uns pontos mais críticos. Uhum. A mulher, quando ela realmente, trazendo tudo isso que você trouxe, o quanto é difícil quando sai, digamos, a droga e fica a pessoa, e a gente precisa olhar aonde é que adoeceu. E ajudar ela a fazer esse processo de se reconhecer como pessoa. Em muitos casos, às vezes, por exemplo, vamos pensar as particularidades das mulheres, porque quando ela está grávida, ela muitas vezes, em outros espaços, ela é ameaçada de tirar esse bebê, você não é capaz de cuidar porque você é uma usuária, o teu filho vai para adoção. Então, elas acabam também sofrendo alguns abusos e falta de direitos ali pelo estado dela de adoecimento. Uhum. E quando também essa mãe não consegue maternar. E aí, como é que uma mulher diz que eu não quero essa criança? Isso é difícil, porque socialmente se tem que a mulher, a maternidade é um instinto, não é um instinto. Ser desenvolvido, né? Você é da psicologia, estuda também psicanálise, então a maternagem, ela é desenvolvida, nasceu um ser humano e muitas vezes ela não quer.
E como que eu vou fazer isso? Falo porque a gente já teve várias experiências trabalhando com mulheres. Eu já tive experiência de mulheres dizer, eu não consigo maternar, eu quero entregar essa criança para adoção. E aí, como é que o profissional vai escutar isso? Meu Deus, essa mulher é a pior mulher do mundo porque ela não quer o bebê? Não, a gente vai ajudar ela a pensar, refletir, trazer a família. Se não tem família, trazer o serviço. E você não vai ser maltratada por isso. Uhum. E às vezes elas não têm condições de maternar. Ou às vezes querem tirar o direito delas de maternar. Não, você é usuária, então você não vai ficar com essa criança, a gente vai tirar e entregar esse bebê para o conselho, para adoção, para o abrigo. Então, são muitas particularidades que acabam acontecendo com a mulher e que dificultam ela chegar até aqui ou se manter dentro desse processo de tratamento. E aí também trago mais um pedacinho ali dos companheiros, que muitas vezes tensionam as suas parceiras, porque eu não posso ficar sem minha parceira. Olha, eu já tive casos, por exemplo, de estar com uma acolhida aqui, o marido numa outra comunidade, e ele desiste e diz, ou você vem, ou eu vou arrumar outra companheira. E aí ela deixa todo o seu processo, enfim, são muitos atravessamentos, né? Que também vai se conversando com essa pessoa que está adoecida, que precisa de acolhimento, que precisa ser compreendida, né? E a comunidade e a metodologia, a gente trabalha nesse viés de autoconhecimento, né? A droga é um sintoma, não me interessa qual. A gente quer entender o que te adoeceu no processo da sua vida, no teu contexto familiar, no teu ambiente, enfim, alguns transtornos que se conversam ali, que acabou também desencadeando para dependência química. Uhum. Eu queria fazer menção agora, irmã Elaine, sobre a questão da Febract, né? E a importância de profissionais que sejam gabaritados, que sejam certificados, que sejam acompanhados e que tenham, de fato, a linguagem e o manejo adequado. Não adianta eu ser... o que acontece muito por aí, infelizmente, as clínicas pegarem e pensarem 2 ou 3 acolhidos que estão em tratamento e falam, não, agora você vai assumir uma responsabilidade de ser um monitor dentro do tratamento. Gente, isso não funciona. Não funciona. Eu não posso... eu não fiz um teste de aptidão, eu não sei se eu vou trilhar esse caminho para mim, eu estou simplesmente sendo pensado num tratamento, sendo orientado de uma maneira totalmente inadequada, que eu deixe de olhar para o meu tratamento e eu comece a absorver as demandas do próximo. Isso não existe. Eu me considero conselheiro em dependência química, porque, assim, existe outra nomenclatura aí, não, que você é terapeuta. Não, eu sou conselheiro em dependência química. Então, é muito importante enfatizar o trabalho de vocês, da Febract, o trabalho da certificação, a importância de ter um profissional adequado nessas demandas que você citou. Exatamente. E a Febract tem esse papel muito bonito, que começou com o Padre Haroldo, né, com o professor Saulo, visando a capacitação das pessoas para trabalhar, né? A Febract, ela vem aí há anos, e agora, com o período da pandemia, quantas pessoas acessaram pela via EAD, né? A capacitação, o treinamento, os cursos módulo 1, módulo 2, estão a todo momento, tem essa oferta de curso, né? Então, é importante. Infelizmente, a gente tem muitas comunidades terapêuticas que não têm preparo, que não têm estrutura, que não têm equipe mínima e que faz um desserviço. E isso eu acho que acaba colocando todo mundo dentro de uma vala comum de que a comunidade terapêutica não presta, comunidade terapêutica são os minis manicômio, tira a pessoa da sociedade, isso é um retrocesso para a reforma psiquiátrica. Por quê? Porque tem essa falta de profissionalismo dentro das comunidades, fazendo trabalho e manejos, por vezes, totalmente desumano. Uhum. E jogando todo mundo na vala comum. Então, a Febract
tem essa missão, tem esse serviço de levar o conhecimento, está o tempo todo ali divulgando, instigando para que as pessoas se capacitem. E é muito interessante, Jairo, o quanto ainda se tem muita dificuldade das comunidades mudarem a sua forma de pensar, abrir para os outros serviços, trazer para perto, dialogar com outros também, não ficar em modelos arcaicos, trabalhando somente 12 passos, respeito quem trabalha com 12 passos, mas assim, a gente já deu um passo muito maior na saúde mental, dentro do ciclo de dependência química, entendendo que é doença, para trabalhar somente no viés comportamento. Então, a gente precisa entender que é doença, e doença precisa de cuidado. Não dá para mim dar uma enxada na mão de alguém e dizer, vai para lá que é isso que vai te curar. Não, não é isso. É doença. Dentro do hospital, quando você chega doente, ninguém te dá uma enxada. Ninguém vai pedir para você rezar ou vai pedir para você... Vão te cuidar, vão te avaliar. Né? Então, acho que são coisas que a gente precisa o tempo inteiro estar instigando, pensando, para poder executar um trabalho de qualidade. Exatamente. Antes de a gente chegar nessa pergunta que a doutora Sandra deixa, uma vez você estava falando sobre esse assunto, né? De como entender um acolhido, e são totalmente singulares de um do outro. Uma vez eu estava exercendo a função de conselheiro terapêutico, né? De conselheiro de dependência química dentro da instituição, e aí vem numa triagem um senhor alcoolista, só de rua, ele tinha 29 anos que morava na rua. E aí veio, assim, no meu grupo, eu cuidava dessas pessoas, e aí um outro integrante da equipe falou assim, olha, vamos distribuir as tarefas hoje, né? Da casa, do acolhimento, enfim. E aí entregou uma vassoura na mão dele. E ele falou assim, o que você quer que eu faça com essa vassoura? Daí o outro integrante falou, não, agora é a hora das nossas atividades, né? Que é o APAS, Atividade Promocional de Autocuidado e Sociabilidade. E aí eu vou ensinar o senhor. Ele falou, mas sabe onde eu vivia? Eu vivia na rua. Eu não tenho manejo, nem de... O que eu tenho que limpar aqui? E aí, assim, a gente estava observando a vida desse senhor, ele não dormia na cama, ele dormia no chão da sala. Então, assim, tem que entender de fato a demanda, tem que entender de fato cada um acolhido, para que você consiga desenvolver com ele um bom trabalho. Exatamente. E essa leitura é perfeita, porque muitas vezes a gente vai querer enquadrar a pessoa naquilo que a gente acha que ela precisa, não do que é necessário para ela. Então, esse exemplo é maravilhoso, porque na rua não precisa limpar a rua, não precisa arrumar a cama. Né? O meu lugar, ele ou é itinerante, ou é aquele lugar, e eu cuido dele dessa forma. E a gente quer padronizar, que é mais fácil. E a Gisele Aleluia, quero fazer uma menção aqui, que eu estou fazendo um curso que ela fala muita coisa interessante. E ela falou, não adianta a gente, como profissional, achar que a pessoa pensa como a gente. A pessoa pensa como ela. Assim, e lembrar também que o início do tratamento é super limitado, os pensamentos são limitados, a organização é limitada. Claro que isso vai se abrindo aos poucos e vai desabrochando conforme o entendimento da pessoa no método, né? Sendo aplicado, sendo instruído, e vai desabrochando. Mas não adianta ficar inserindo coisa na cabeça, não vai dar certo. Né? Exato. E aí vamos fazer a pergunta da doutora Sandra. A nossa população está ficando mais longeva. Precisamos pensar nesses casos de abordagem específicas, não é, irmã? Exatamente, doutora Sandra. Eu participei alguns meses atrás de uma live, junto com o Centro Integração, qual eu faço parte do CEF, justamente para falarmos da dependência química na velhice. E aí eu precisei me debruçar um pouco mais, estudar sobre isso, e tem-se uma estatística crescente muito preocupante, porque temos muito idosos fazendo uso de medicamento, de álcool e de outras drogas, e até mesmo do crack, em casa, na rua, um aumento
de contaminação de HIV, porque esses idosos estão sozinhos, estão aposentados, não tem um cuidador, a família está em outro momento, não está com os seus filhos, e uma das principais causas é a solidão, que faz buscar alternativas, e não temos um serviço específico para o idoso. Isso é muito interessante porque dentro de comunidade terapêutica, e aí isso preconiza dentro do estatuto, a gente atende de 18 a 59 anos e 11 meses. Você deve saber bem disso, Jair. Porque o estatuto do idoso é a partir dos 60 anos. E aí, o que a gente faz, então, com as pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas a partir dos 60 anos? Não temos um lugar para os idosos. E isso a gente precisa, quanto FEBRACT, quanto políticas de álcool e droga, pensar nisso, porque esse público está ficando desassistido. E sim, como a doutora dizia, hoje a gente vive mais. Então, assim, alguns desses idosos já vêm de uma trajetória também de usos, né? E aí, como é que eles ficam? Não tem lugar para eles específico de atendimento. E isso a gente precisa, sim, pensar e entender como é que a gente vai atender os idosos que estão adoecidos também na dependência. E é interessante a gente pensar nisso e encarar como um desafio mesmo, né? Porque precisa ser feita uma intervenção, né? E a real necessidade é o que a gente está vendo na rua. Né? Hoje, claro, você vê aí aqueles moradores mais novos, né? Mas aquele pessoal que até, inclusive, já passou por comunidade terapêutica e hoje prefere a rua. Mas também ali tem pessoas que não tem para onde ir de verdade. Né? Não é por escolha estar ali, de repente, claro, a pessoa escolhe, mas de repente pelas dificuldades que o sujeito encontra na vida, e aí um senhor de 60, de 70 anos vai ser exposto a tudo isso. Né? Exato. E aí a gente convém a pensar nisso. Acho que é um desafio muito grande a gente. É um desafio, né? Que a gente precisa pensar, porque eles ficam transitando para os hospitais, né? Onde chegam lá muitas vezes hipertensos, diabéticos, e ninguém pergunta se ele tem algum problema com dependência, porque no imaginário você não imagina que o vozinho ou a vozinha vai usar droga. E sim, eles estão adoecidos ou estão fazendo uso abusivo de medicamentos, né? Que são faixas pretas, que não deveria, que deveria ter um acompanhamento mais perto desse uso. E, infelizmente, a gente tem ali uma faixa etária que está desassistida. Perfeito. Bom, já estamos caminhando para o final, infelizmente, né? Queria ficar mais tempo aqui para conversar. Eu vou dar outras boas noites aqui, ó. É o Rodrigo. Rodrigo, seja bem-vindo ao canal. Você está acessando aí pela plataforma YouTube. Comente sempre aqui conosco, compartilhe a nossa live, entre lá, toque o seu sininho, ative as notificações para que você consiga ver outros momentos aqui de discussão conosco, tá? A Maria Goretti também é nossa parceira que está sempre assistindo a gente, está fazendo vários cursos aí voltados à dependência química para entender melhor o manejo, o processo de cada pessoa, né? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui novo. A minha mãe, não sei se eu falei que a minha mãe aqui. Benção, mãe. Tamo junto também. Legal. Está nos assistindo aqui. E a Silvana está falando aí bem próximo de você, está no Rio Grande do Sul também. Ah, que legal, que legal. Que legal. Então, gente, eu acho que, né, as questões que eram para a gente conversar, né, nessas particularidades, né, do tratamento feminino, a gente conseguiu colocar aqui algumas particularidades muito importantes aí, onde traçamos alguns objetivos, né? Traçamos algumas orientações. E é isso, o espaço aqui do Recuperação em Foco, eu acredito que uma informação mais precisa, uma informação com vivência,
uma informação com pessoas que estão, de fato, mergulhados nessa questão de acolhimento, nessa questão de envolvimento, nessa questão de uma compreensão melhor da rede, né, que eu acho que isso é importante também a gente pensar aqui. Hoje nós tivemos aí a participação da irmã Elaine, da Copiosa Redenção. Quero agradecer mais uma vez, irmã, pela prontidão, né, em aceitar o nosso convite. O canal Recuperação em Foco está aberto para que a gente possa novamente discutir outros assuntos relacionados à saúde mental, relacionados ao tratamento, enfim, fique à vontade para nos procurar quando você queira e tiver algum assunto para poder conversar conosco. Eu que agradeço, Jairo. Muito bom, acho que o nosso bate-papo, acho que são sempre temas pertinentes que a gente precisa estar sempre conversando, batendo muitas vezes na mesma tecla, de modo especial na capacitação das pessoas que trabalham nesse espaço de saúde, de cuidado, né? Eu acho que isso é fundamental para prestar um bom serviço. Lembrar que o dependente químico, ele é um ser humano, é uma pessoa, ele adoeceu. E ele carece, ela carece de ajuda, de entendimento, né? E o nosso lugar, da onde a gente fala, seja do CAP, seja de uma clínica, seja de uma comunidade terapêutica, tem que ser um olhar de cuidado. Essa pessoa precisa, ela está em sofrimento, né? Então, eu acho que essa é a parte que eu sempre vou estar batendo nessa mesma tecla, porque precisa de cuidado. Uhum. E aí a Elisete está falando, né? Vemos cada vez mais idosos solitários abandonados pelos familiares, com isso recorrem a bebidas e remédios. Né? E aí vem a doutora Sandra também falando aqui. Exato, Elisete, os pacientes do CAP são mais velhos. E é isso. Exatamente. Precisamos ter um olhar melhorado com isso. Precisamos entender, né? Porque, assim, eu falando por mim, viu, irmã? Teve momentos da minha vida que as pessoas falavam, ó, vai no CAPS, vai não sei o quê, vai não sei na onde. Mas eu nem procurava saber como é que funciona, por que existe esse aparelho, né? Tá aí, né, uma dica para você que não sabe por que existe certas intervenções, sabe? Procura. Eu acho que conhecimento nunca é demais. Talvez você seja vizinho de um CAPS, você vê gente entrando e saindo, CAPS infantil, por exemplo, você vê criança saindo, muita brincadeira lúdica tal, mas por que existe esses espaços? É interessante pensar nisso, porque amanhã ou depois você pode indicar, né? Você está ali sendo abordado por uma pessoa que é moradora de rua ou uma outra família que queira uma ajuda numa intervenção, e aí você tem como auxiliar. Então, acho que qualquer conhecimento é muito bom. Né? A Sandra está dizendo aqui, muito bom, a patologia descrever sempre a prioridade do cuidado. Exatamente, doutora. Acho que o cuidado é primordial. Né? As pessoas, quando são bem acolhidas num espaço de cuidado, elas se vinculam e elas querem chegar no seu tratamento até o final. Quando ela não se sente acolhida, se sente maltratada, se sente rejeitada, com olhar ou procedimentos preconceituosos, ela não permanece, ela não consegue se vincular a esse espaço. Então, o cuidado e a acolhida, eu acho que são coisas que tem que caminhar muito junto para que ela possa realmente fazer um processo de busca de ajuda. Exato. Bom, pessoal que está assistindo lá pelo Facebook, tem o Wagner Rosa Lima. Wagner, um abraço para você. Estou te vendo aqui pelo celular que eu estou acompanhando lá. Você sempre está conosco aqui. Obrigado pela tua participação. Compartilha a nossa live. Tira um print, pessoal. Vocês estão assistindo. Coloca lá no Stories e marca o nosso canal. Eu acho que é interessante também para que a gente consiga fazer mais conhecida a página, né? Mais conhecido esse espaço aqui, que é voltado a vocês, voltado à informação, né? E aí, irmã, já estamos chegando no final, eu gostaria que a irmã fizesse tivesse, né, a atitude agora de pensar nas famílias,
Natal, né, é um momento muito frágil para as pessoas que estão dentro de centros terapêuticos, famílias que estão aqui fora aguardando seus entes queridos, e, enfim, as pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de estar dentro de uma comunidade terapêutica. Queria que você fizesse hoje, agora, uma palavra bem abençoada para nós. Uhum. E hoje, assim, em particular, já hoje foi a visita terapêutica aqui na nossa comunidade, na Casa Marta e Maria, e a gente celebrou o Natal com as famílias e as acolhidas, né? E uma das palavras que eu levei ali para a família foi justamente isso. Que bom a gente poder hoje estar vivendo esse momento de confraternização, de uma forma saudável, celebrando o Natal. Não tinha muitas coisas. A gente confraternizou da comida, da presença, da boa conversa, da convivência de estar com seu familiar saudável, em recuperação nesse momento, e celebrando que teremos outros natais que vamos passar bem. Então, eu pontuo para as famílias, não perca a esperança. Não perca a esperança. E Natal é tempo de renascer, é de renovar a nossa esperança, a nossa fé, o nosso amor pela vida. Eu acho que é isso que o menino Jesus vem nos ensinar, ter amor pela vida. Então, que as famílias, o dependente químico que estiver assistindo, talvez conosco essa live, não desista de si. Busque. É um processo. E nesse processo, nem sempre o primeiro lugar que eu busco vai ser o que eu vou conseguir ficar bem. Talvez não é aquele primeiro lugar, talvez é o segundo, é o terceiro, é o quarto, a gente não sabe. Mas não perca a esperança pela vida. Então, Natal é vida. Então, eu espero que todas as famílias, todas as pessoas que estiverem nos assistindo, acreditem que é possível. É doído, é sofrido o processo de viver com um membro da família, ou mais de um membro da família adoecido, tanto no alcoolismo quanto nas dependências de outras drogas, mas não perca a esperança. É sempre possível. E a gente tem muitos testemunhos e muitas pessoas em sobriedade que vai validando isso para nós, que é possível acreditar. Então, eu espero que as famílias não percam a sua esperança, que o dependente químico não perca a esperança de se resgatar. É isso, já. Perfeito. Obrigado pela mensagem, obrigado pelo espaço, obrigado pelo todo esse momento que a gente teve aqui de aprendizado. E agora eu vou deixar o seu telefone aqui para as pessoas que quiserem conhecer o trabalho da Copiosa Redenção. Tá? Tem aí o telefone da comunidade Casa Marta e Maria. Né? E aí tem um arroba também, tanto da irmã Elaine quanto da Casa Marta e Maria. Vocês podem acessar, conhecer um pouquinho mais do trabalho que é feito lá. E é um belo trabalho. Um dia eu quero, se Deus quiser, conhecer o trabalho de vocês aí. Acho que o nosso site é interessante estar aí, Jairo, porque tem todas as nossas comunidades terapêuticas. Nós estamos lá em Rondônia, estamos no Paraná, estamos aqui no Rio Grande do Sul. Enfim, então tem várias casas aí que você pode acessar o que for mais perto. O site ele é bem explicativo quanto à nossa metodologia de trabalho, aonde estamos, enfim, né? As mensagens dentro do site tem bastante orientação também sobre dependência química, quem quiser também acessar. E quero te parabenizar, né, pelo trabalho, pelo canal, por estar sempre disposto a discutir, a trazer essas temáticas que eu acho que é importantíssimo ser discutido, né? E pensado o tempo todo e ter acesso, que as pessoas possam ter acesso, né, a conhecimento. E eu acho que propor esses momentos com profissionais, instituições, acho que sempre traz esse abrir de horizontes para que a gente tenha acesso ao conhecimento, entender da onde que a gente pode partir. Perfeito. Obrigado mais uma vez. Gente, obrigado a todo mundo que esteve aqui conosco, compartilhou nossa live, contribuiu com comentários. Segunda-feira está chegando, né? E tem muito mais conteúdo. Eu estou preparando aí muita coisa interessante para que a gente consiga aprender mais aqui durante a semana. Bom, boa noite a todos e fiquem todos com Deus. Obrigado, irmã. Fica só mais um minutinho para eu encerrar. Tá bom? Eu que agradeço. Deus abençoe. Amém.